Queridos, hoje é um dia que eu não estaria aqui com vocês. Nós iríamos estar ministrando em outro lugar hoje, mas foi transferido para domingo que vem. Então, hoje eu estou aqui com vocês, mas domingo que vem nós vamos estar ministrando em um outro lugar. Mas essa noite eu quero compartilhar algumas coisas com você. Eu quero que você abra a palavra do Senhor em João. No capítulo 13. João capítulo 13. Nós vamos ler a partir do versículo 21. João capítulo 13, versículo 21. Passe a mão no ombro do irmão que está do seu lado. Diga para ele assim: aguenta firme, irmão. É para o seu bem. Aguenta firme, irmão. Vai doer um pouquinho, viu? Pode sentar, irmãos, viu? Pode sentar, Alex Salles, pode sentar. Fique à vontade. Quer dizer que vocês são muito amados aqui, viu, queridos? Eu amo todos vocês. Eu amo todas vocês. Mas a Bíblia diz que o Pai corrige a quem Ele ama, né? Amados. Amados. Diga para quem está do seu lado: aperta o cinto aí, meu irmão. E aguenta firme. Tendo Jesus dito isso, perturbou-se em seu espírito e afirmou: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado próximo a Jesus. Deixa eu ler o 23 de novo. Um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado próximo a Jesus. Grave esse versículo 23, porque ele será muito importante essa noite aqui. Todo o texto é importante, mas tem alguns pontos que são bem relevantes e traz uma revelação para a gente. Versículo 24, Simão Pedro fez um sinal a este, dizendo: pergunta de quem o mestre está falando. Reclinando-se aquele discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Assim que Judas tomou o pão, entrou nele Satanás. Grave também esse versículo.
Assim que Judas tomou o pão, entrou nele Satanás. E disse-lhe Jesus: o que estás prestes a fazer, faze-o depressa. Todavia, nenhum dos que estavam reclinados à mesa compreendeu com que propósito lhe dissera isso. Como era Judas que guardava a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe tivesse dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Assim que Judas tomou o pedaço de pão, saiu e era noite. Quando ele saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus glorificará o Filho em si mesmo e o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis. E o que eu vos disse, e o que eu disse aos judeus, eu vos digo a vós também agora: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também deveis amar uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Espírito do Senhor, conduza-nos nessa palavra nessa noite. Esse é um dos momentos cruciais do seu ministério, Jesus. E nós precisamos que o teu Espírito nos revele algo profundo aqui nessa palavra. Abre o nosso entendimento, quebra todo sofisma nessa noite. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, talvez nós teríamos muitas perguntas a respeito de Judas, né? E talvez a vida de Jesus e o relacionamento dele com seus discípulos e com Judas possa nos ensinar muito mais do que a gente pensa. E uma das coisas que eu sempre digo aqui é que nós sempre procuramos desculpas, né, para as coisas. E principalmente no que diz respeito a relacionamento com o próximo. Quando eu olho para a vida de Judas, parece que Jesus errou na sua. Quando eu olho para a vida de Judas, parece que Jesus cometeu um equívoco. Assim como muitos de nós, quando olhamos para os nossos relacionamentos, parece que a gente cometeu um equívoco, né? Mas quando eu olho para a vida de Judas, eu percebo que Jesus está nos ensinando. E a própria vida de Judas traz para nós um ensinamento. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas Jesus tem uma graça e uma misericórdia que nós muitas vezes não temos. Então eu quero te dar uma visão, primeiro, a respeito de Jesus em relação a Judas. A gente tem muita dificuldade em muitas vezes confiar nas pessoas, né? A gente tem essa dificuldade assim de confiar nas pessoas, porque é muito ruim você ser traído, você ser enganado, é muito doloroso, muito doloroso. E eu acho incrível a forma que Jesus encara essa questão, por alguns pontos muito simples. O primeiro deles é que eu não tenho nenhuma dúvida que Jesus sabia quem era Judas. E mesmo sabendo quem era Judas, Jesus confia a ele não só o fato de ser um dos 12, mas Jesus, mais do que isso, confia a ele a bolsa de dinheiro do ministério de Jesus.
E talvez aqui comece uma grande lição para nós. Muitas pessoas deixam de se relacionar, deixam de ir à igreja, porque talvez se decepcionaram, porque talvez se ofenderam. Mas quando eu olho para a vida de Jesus, Jesus, mais do que fazer Judas um dos 12, Jesus confia a ele uma bolsa com as finanças do ministério de Jesus. Sabe, queridos, eu fico pensando nos nossos dias, como que a gente tem lidado com essas questões de decepção, como que a gente tem lidado com essas questões dos nossos dias. Tem sido um grande desafio viver unidade na igreja nesses dias. Eu não sei de onde veio a ideia de que ser igreja é viver a minha vida aqui e o restante lá. Eu não sei de onde é essa ideia. E repetindo um pouco do que a gente falou aqui no nosso café da manhã com Deus, a gente age como se tudo aquilo que Deus nos dá é para consumir com a minha família. A gente age como se toda a nossa riqueza tivesse naquilo que nós temos na nossa casa e no nosso bolso. E pior do que isso, nós apresentamos isso como um troféu para as pessoas. E quando eu olho para a vida de Jesus, ele já deu esse alerta várias vezes. Não junteis tesouros aonde a traça e a ferrugem corrói. Depois você vai ver Jesus falando a respeito de um Deus chamado Mamon, que é um Deus que está relacionado a dinheiro. E eu ouvi de uma pessoa, eu ouvi algo essa semana que cada vez mais nos faz pensar como cristãos. Alguém do candomblé disse assim: no candomblé as pessoas dão 5 mil, 10 mil, sabe para quê? Para fazer um trabalho contra alguém. Pensa nisso. Alguém vai no candomblé e oferece 5 mil, 10 mil para fazer um trabalho, para acabar com um casamento, para acabar com a vida de alguém. Mas os crentes, se for para fazer o casamento de alguém, eles choram em ofertar 10 reais. Eu quero que você pense nisso. Como que pode alguém que serve a Satanás oferta 5 mil para destruir, e a gente não consegue ofertar 10, 20, 50 para edificar a vida de alguém? E aí vamos voltar para o nosso irmão Judas. Quando eu falo o nome de Judas, o que te vem à cabeça? O que te vem à cabeça? Te vem a palavra traição? Sim? Sim ou não? Somos piores que Judas? Ou somos melhores que Judas? Quando a gente fala em traição, parece que é algo que está longe de nós, né? Parece que é algo longe de nós. Deixa eu te contar uma coisa que você não sabe. Jesus não colocou a sacola de dinheiro na mão de Judas à toa. Judas vem de uma região chamada Iscariotes.
E em Iscariotes era onde estavam os caras inteligentes, os economistas. Judas era muito inteligente. Judas era um administrador nato. A vida de Judas para nós é marcada como um cara que traiu, mas ele era um excelente administrador. E eu pergunto, nós somos piores que Judas? E talvez nessa noite você vai descobrir o quanto você é um péssimo administrador. Um péssimo administrador. Um péssimo administrador daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Um péssimo administrador de relacionamentos que Ele tem colocado diante de você. E nós nos achamos no direito de condenar e julgar Judas pela atitude que ele teve de entregar o Senhor Jesus. Mas dentro do seu relacionamento com Jesus, ele foi muito melhor do que muitos de nós aqui. Porque Judas não saía de perto de Jesus. Sua prioridade é Jesus? Judas sabia administrar o que o Senhor colocava na mão dele. Você sabe administrar o que o Senhor coloca nas suas mãos? E sabe, irmãos, e nós muitas vezes temos essa mania de achar que o fato de estarmos aqui dentro, nós somos melhores do que muitas outras pessoas. Isso é um problema seríssimo que nós vemos muitas vezes dentro da igreja. Jesus se depara com um centurião uma vez que ele diz: não há fé maior do que essa. E não se assuste, nós vamos encontrar pessoas lá fora que têm muito mais fé do que você. E eu fico me perguntando, será que nós não temos traído o Senhor? Será que nós não temos entregado o Senhor? Dentro desse contexto, há um cara chamado João, que o versículo 23 diz: um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado próximo a Jesus. E o discípulo a quem Jesus mais amava era um cara chamado João. 3 coisas me chamam a atenção nesse versículo. Se nós lemos o versículo 23 e 24, 3 coisas me chamam a atenção. A primeira delas: um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado próximo a Jesus. Deixa eu te contar uma coisa. Quando Jesus entrava, era costume dos judeus, quando eles entravam, eles não ficavam sentados numa mesa. O costume judaico era tipo uma maca, e eles deitavam de barriga para baixo ou de lado, e tinha uma mesa de comida na mesa. Eles não estavam sentados, estavam deitados. E a Bíblia fala que aquele a quem Jesus mais amava, a primeira coisa que me chama a atenção é que ele estava reclinado próximo a Jesus. Sabe qual a primeira coisa que eu aprendo? Que tem muita gente que abandonou aquele lugar de se reclinar ao Senhor. Tem muita gente que abandonou aquele lugar de oração. Porque o que vai determinar a tua intimidade com Deus é o quanto você ora, é o quanto você se relaciona com Ele. E isso a gente muitas vezes não sabe administrar. Sabe por quê? Porque nós temos o tempo inteiro livre para fazer isso. Mas as nossas escolhas fazem com que a gente fique longe de Jesus.
Me perdoe, querido, no que eu vou te falar, mas é impossível você ouvir a voz de Deus se você não gasta tempo com Ele. É impossível você ter qualquer revelação do Senhor sobre decisões que você precisa tomar se você não gasta tempo de oração com Ele. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não é amigo de alguém, essa pessoa não vai te confiar segredos. Se você não é amigo dessa pessoa, ele não vai nem conversar com você. E nos nossos dias, muitos cristãos deixaram de ser amigos do Senhor, porque gastam as suas vidas em outras coisas. E acham que tem relacionamento com Deus. Nós precisamos começar a aprender a comer sozinho. A comer sozinho. O versículo 24 diz, e eu vou explicar sobre comer sozinho. O versículo 24 diz: Simão Pedro fez sinal a este, dizendo: pergunta de quem o mestre está falando. Pedro vira para João e fala assim: pergunta a ele de quem ele está falando. Tem gente que não tem relacionamento com o Senhor e fica perguntando para os outros. Ora para Deus para ver o que Ele te fala. Pastor, ora para Deus para ver o que Ele te fala. Sabe o que vem acontecendo? Muitos cristãos dentro da igreja, eles precisam ser curados da sua paralisia. E aqueles irmãos que mais oram, que mais leem a palavra, que mais pagam o preço, eles veem esses irmãos como muletas. Sempre que eles precisam dar um passo a mais, tem que escorar nessas pessoas. Quando eu falo de comer sozinho, é que você precisa comer o pão que é a palavra na sua casa sozinho. Você precisa aprender a alimentar sozinho. Tem gente que depende do culto para Deus falar com ele. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa começar a criar vergonha na sua cara e começar a ter vida de oração. E parar de andar com muleta, escorando nas pessoas. Tudo que você quer saber que Deus está fazendo, você fica perguntando para gente que ora. É muito simples, comece a orar você. Comece a pagar o preço você. E quando eu leio o versículo 24, versículo 25, reclinando-se aquele discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu lhe der um pedaço de pão molhado. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Versículo 27. Assim que Judas tomou o pão, entrou nele Satanás. Para pensar nisso. Quem deu pão a Judas? Jesus. Pensa nisso. Jesus dá o pão a Satanás, para Judas, e Satanás entra quando ele come o pão. Quero que você pense nisso. Jesus pega o pão, molha, e quando Satanás come aquele pão, quando Judas come o pão, Satanás entra nele. Eu pensei sobre isso. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Pão é coisa boa? Pão é coisa boa? Sim ou não?
Tem coisas boas que o Senhor te dá que se tornam portas de Satanás na tua vida. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. O que tem sido o teu pão nesses dias? O que tem sido o teu pão? O que você entende que foi Deus que te deu e Satanás entrou? O que tem sido o teu pão? Para alguns, o pão tem sido o teu trabalho, porque você morreu espiritualmente desde que começou a trabalhar. Você não tem mais aquela vida. Para outros, o pão tem sido relacionamento. Desde que você começou a se relacionar, tua vida não é mais a mesma. Para outros, o pão tem sido cargo na igreja. Desde que alguém te confiou algo, você não se preocupa mais em orar e acha que fazer alguma coisa na igreja é mais importante do que ter vida de relacionamento com Jesus. Qual é o teu pão nesses dias? Qual é o teu pão? São coisas boas. Mas são coisas boas que se tornaram portas de entrada para Satanás na tua vida. Só que você não percebeu. E por que Satanás? E por que o Senhor deu esse pão? Para que a verdadeira intenção do coração de Judas se manifestasse. O Senhor pode ter te dado esse relacionamento para que o seu verdadeiro eu se manifestasse. O Senhor pode ter te dado esse emprego para que o seu verdadeiro eu se manifestasse. E sabe o que tem acontecido? Você tem traído ao Senhor, porque Ele deixou de ser prioridade na tua vida. E eu volto a te perguntar, o que você pensa quando você lê sobre Judas? O que você pensa sobre ele? Será que você é tão pior assim do que ele? Ou tão melhor do que ele? É como a gente olhar para Adão e Eva e achar que eles são muito piores do que nós. Sabe, querido, qual é o tipo de evangelho que você realmente acha que está vivendo? Sabe o que é a coisa mais triste? É você olhar para Judas e saber que é um cara que andou com o Senhor, viu os milagres, conhecia Jesus, e o seu final foi terrível. Sabe o que é mais triste? É saber que você conhece Jesus, conhece a palavra, viveu tanta coisa, já chorou tantas vezes na presença dEle, e no caminho que você está, se a trombeta soar hoje, e é triste quando a gente percebe que a gente parou de olhar para o futuro e a gente preocupa com o hoje. É verdade? Eu tenho lembrado muito da palavra do pastor Jacques aqui sobre a internet. Você já percebeu que no seu WhatsApp tem um negócio lá chamado status?
E muitas vezes o seu status não tem nada a ver com a tua realidade. Você vive só de status. Nem só de status vive o homem. A gente passa a não ser sincero com a gente mesmo. Eu disse aqui essa semana. Você vai lá e posta a foto com a sua esposa. O grande amor da minha vida. Mas você está quase querendo beber o sangue dela, miserável. Vocês estão quebrando o pau e está sem conversar tem 10 dias. E a gente começa a viver, queridos, uma vida extremamente de mentira, uma vida de engano. E olha, eu vou abrir um parênteses e dizer uma coisa para você: como que a mentira é algo tão normal na vida dos crentes. É impressionante o quanto a mentira é algo normal na vida do crente. Mente para Deus. Rodrigo disse aqui essa semana: você pode mentir para o pastor, você pode mentir para a igreja, mas para Deus você não mente. Rodrigo, você acredita que tem gente que acha que está mentindo para Deus, Rodrigo? Tem gente que acredita que está mentindo para Deus. Tem gente que já se tornou um mentiroso profissional, porque a mentira se torna uma verdade. E você pode dizer: não, é mentira. Não, é verdade. Meu Deus do céu! E a gente está querendo ouvir Deus. E a gente está querendo ouvir o Senhor. Estamos dentro das igrejas, mentirosos, e achando que a prostituta que está lá fora, que o traficante que está lá fora é mais pecador do que eu. Deixa eu te falar uma coisa: você é muito mais pecador do que eles, porque eles pelo menos não estão dentro da igreja ouvindo a palavra. Você está ouvindo todo dia e não muda a tua vida. Tremendo cara de pau que você é. A Bíblia diz que você é pior do que o incrédulo, porque o incrédulo não conhece, mas você conhece. Está ouvindo toda semana a palavra, mas não muda a sua vida. Será que nós somos tão melhores assim do que Judas? Eu quero ser sincero para você, irmãos. Tem situações que me dão vergonha. Tem situações que me dão vergonha. Eu não tenho vergonha do evangelho, eu tenho vergonha da atitude de pessoas que se dizem cristãos. Eu sinto vergonha. Sabe, quando eu olho para a vida de Judas e João, há uma discrepância absurda entre os dois. Sabe qual é a sua motivação em servir o Senhor? Toda a Bíblia, ela se resume em 2 mandamentos: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Meu Deus, que mentira isso! Meu Deus, que mentira isso! Deixa eu te fazer uma pergunta simples: você realmente ama o Senhor acima de todas as coisas? Não me responda, pelo amor de Deus. Eu quero que você pense: será que a tua vida cristã não é uma mentira?
Você está na igreja todos os dias, canta as músicas, ouve a palavra, mas você não dá prova nenhuma de que você ama a Deus acima de todas as coisas. Porque você vê pessoas dando mau testemunho, você não fala nada. Você vê a obra de Deus precisando e você não faz absolutamente nada. Mas quando alguém quebra alguma coisa sua, quando alguém mexe com seu filho, aí você vira o demônio. Ama mais a sua casinha, as suas coisas, seus filhinhos, o seu marido, a sua esposa, o teu trabalho, o seu carro. Eu não quero entrar em detalhe, mas a pergunta é: você ama o Senhor acima de todas as coisas? Querido, se você não faz para Deus, imagine para o próximo. Meu Deus. Se você não faz para Deus, você vai fazer para o próximo? Se você não faz para Deus, que te abençoa, que te cura, que abre porta, que te restaura, se você não faz para Ele, você vai fazer para o seu irmão? Pelo amor de Deus, que evangelho que você está vivendo, cara. E eu não tenho vergonha e medo de te dizer isso, com todas as letras: você está indo para o inferno. Porque esse não é o evangelho do Senhor Jesus. E a gente olha para a vida de Judas e a gente diz: cara, Judas é muito doido. Doido? Doido é você, que ainda não entendeu o que é servir ao Senhor. Quando a gente está no trânsito, a gente chama alguns motoristas de Nutella, né? É aqueles que eles vão para a via esquerda e andam a 80, tipo Mr. Magoo, e aquela fila de carro atrás deles. São motoristas Nutella. Se quer andar devagar, vai para a direita. O que tem de crente Nutella, gente? Gente que tudo que você fala, sabe? Ai, vou sair da igreja. Tudo que você faz parece que ofende. Tudo que você fala toma uma conotação. Está me humilhando. Está me expondo. Vai te catar, velho. Vai te catar. Um medo de se expor, um medo das coisas. Vai te catar, meu irmão. O evangelho que Jesus pregou é um evangelho que ele diz que no mundo você vai ter aflição. Então você está reclamando de quê? Aí não pode falar nada com a esposinha dele, não pode falar nada com o maridinho dela, não pode falar nada com o filhinho dele. Vai te catar, irmão. Várias vezes Jesus deu discursos duros. E sabe qual foi a palavra para os discípulos? Deixa eu falar para vocês. Vocês querem ir embora também? Pode ir. Vaza. Na versão atualizadíssima, o que Jesus está dizendo é isso: vocês querem ir embora? Vaza da linha. O que Pedro falou? Para onde nós vamos, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Versículo 30, assim que Judas tomou o pedaço de pão, saiu, e era noite. Assim que Judas pegou o pão, ele saiu. Tem coisas que Deus te deu que você pegou e saiu. Saiu da presença dele, saiu da comunhão,
saiu da oração. É porque Jesus queria? Não. Ele só estava te mostrando o quanto você é um péssimo administrador daquilo que Ele te dá. Então, quando você orar e pedir e Ele não der, você pode ter certeza, é porque você não está pronto para receber dele. Ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E aí, irmãos, eu fico pensando. Porque o versículo 31 diz: quando ele saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Versículo 33: filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco. Vós me buscareis, e o que eu disse aos judeus eu digo a vós também agora: para onde eu vou, vós não podeis ir. Versículo 34: novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. É duro dizer isso. É duro dizer isso. Como pastor, eu posso dizer, é duro dizer isso. Mas tem crente que está dentro da igreja há 20 anos e até hoje não entendeu o que é amar o próximo. Até hoje não entendeu. Eu conversava com a Paola essa semana. E eu falava com a Paola sobre missões. A maior missão não é para ir não é ir debaixo do viaduto. A maior missão não é fazer um evento na escola, ou na rua, ou em qualquer outro lugar. A maior missão que todos nós temos é ser uma testemunha viva de que esse evangelho é real. E a única forma de fazer isso é vivendo isso aqui. Deixa eu te falar uma coisa: se você não vive isso aqui, esquece missão. Se você não vive isso aqui, esquece ministério. Se você não vive isso aqui, na tua casa, no teu trabalho, na rua, se você não vive isso aqui, esquece a igreja. E para de se enganar. É um conselho que eu te dou essa noite. Porque a única coisa que você está conseguindo fazer é envergonhar o evangelho de Jesus. Porque ele fala da autoridade do marido e você não tem autoridade na tua casa. Você é um banana. Fala da submissão da mulher, mas você quer mandar no seu marido, irmã. Fala da fidelidade do cristão, mas você prioriza outras coisas e nunca prioriza a obra de Deus. Fala de amar a Deus acima de todas as coisas, mas você sempre disponibiliza para aquilo que é do seu interesse. Fala do amor ao próximo, mas você tem uma dificuldade enorme de abençoar o próximo. É um egoísmo desgraçado dentro da sua vida. Com toda sinceridade, fecha a tua Bíblia e para de falar em ministério, em igreja. Vai para o cantinho com o Senhor, meu irmão. Resolve a sua vida. Depois a gente conversa. Chega de gente falar que é cristão, mas não vive a palavra. Chega de gente que fala que é cristão, que obedece ao Senhor, que é fiel, que ora para Deus abrir porta, mas quando Ele abre, você nunca mais foi dizimista e ofertante. Fala que quando Deus te abençoasse, você iria abençoar outras pessoas. Você não está nem aí para a necessidade dos outros. Fala que ama o Senhor, mas Ele nunca pode contar com você. Com todo respeito, vai te converter primeiro. Porque o fato de você estar dentro de uma igreja não diz que você é convertido, não.
O que mostra que você é convertido é as atitudes que você tem. E essas atitudes têm que estar alinhadas com a palavra. Se não tiver, reveja a tua vida. Reveja a tua vida. Porque você está envergonhando o evangelho do Senhor Jesus. Porque você diz que é cristão, mas não obedece à palavra. Diz que é homem de Deus, mas não tem autoridade nenhuma. Diz que é mulher de Deus, mas não tem submissão. Diz que é cristão, mas não ama o próximo. Diz que é crente, é da igreja, mas a prioridade são outras coisas, nunca é o reino de Deus. Então, pelo amor de Deus, que tipo de cristão é você? Aonde fala na Bíblia a teu respeito? Porque esse não é o perfil de um cristão verdadeiro. E mais do que isso, quando você tem essas atitudes, você está desenvolvendo a tua salvação. Agora, se você não está tendo nenhuma dessas atitudes, você não está desenvolvendo a tua salvação. E eu tenho dúvidas se você é uma pessoa salva ou não. Pastor, o senhor está me julgando? Não, eu estou afirmando. Se você não ama a Deus acima de todas as coisas e não ama o próximo como a ti mesmo, com todo respeito a você, você não vai para o mesmo céu que eu vou, não. Se Jesus, que é Jesus, abriu mão da sua vida para amar o próximo, por que você não pode fazer isso? Você é melhor do que ele? Qual é o tipo de evangelho que nós estamos vivendo? Será que a gente é melhor do que Judas? É melhor do que Pedro? Vai continuar inventando desculpas para Deus? Ô irmão, você pode ajudar com isso? Não, eu não posso, eu estou apertado. Os apertados aqui, digam glória a Deus. Oh, não é só você que está apertado. Um bando de gente que vive sentado no título de crente, mas no fundo não tem nada de crente. Irmão, por que você não foi na igreja, irmão? Ah, porque estava muito frio. Irmão, por que você não foi na igreja? Ah, porque estava calor. Irmão, por que você não foi na igreja? Estava chovendo. Ah, vai te catar, velho. Quantas e quantas vezes nós conversamos com pessoas? Irmão, você pode fazer isso? Não, pastor, não posso por causa disso, disso, disso e disso. E o Espírito Santo vinha no meu ouvido e falava assim: é mentira. Quantas vezes, Marcinho, conversando com alguém, a pessoa me falando uma coisa, olhando no meu olho, e o Espírito Santo dizendo assim: é mentira. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes aconteceu? É, irmã, é mesmo. Ah, pastor, é isso, isso, isso. E o Espírito Santo aqui, ó. Mentira, filho. Espiritualmente eu estou assim com o Espírito Santo. Não, eu sei. Eu só estou vendo até onde vai. Base da vida é mentira, é engano. Vem cá, Alex. Eu tenho compartilhado algumas coisas com o Alex. O Alex está piradão. Está meio doidão. No dia do chá, Alex é um filho querido dessa casa, quem não conhece. É um filho querido que nós temos aqui. Mas ele é um filho que não fica muito em casa, não. Ele está sempre em outro lugar. Qual chá de bebê que foi?
chá de bebê do Jax. Eu sentei ali aonde a Nívia está, numa mesa, e estava conversando com o Alex e um casal, né, que estava com você. E eu comecei a compartilhar algumas coisas com o Alex. E um belo dia o Alex viu alguns moradores de rua. O que você falou com Deus? Falei. Amém, igreja? Pai do Senhor. Quando eu vim aqui no chá de bebê do Jax e o Léo sentou ali e ele começou a compartilhar da missão, daquilo que a igreja tem feito. E eu tinha convidado dois amigos meus também, um casal. E o Léo começou a falar que eles foram, né, como é que eu posso falar? Nas mulheres e levaram rosas para as mulheres, nas prostitutas, né, irmãos? Nós não temos problema com isso não, irmão. Nós somos na zona. Tá? Nós somos na zona, nós somos na Guaicurus, falar de Jesus para as mulheres lá. Acabou. Qual o problema? Nós não temos problema com isso não. Nós fomos na zona, pode falar. Foram na zona. Amém, irmãos, também, só um pouquinho. E o Léo começou a compartilhar essas coisas, falando do projeto de domingo também, que é o café, né, missões. E ele falando comigo e eu entendendo, olhando para a cara dele assim, né, tipo admirado. E os que estavam comigo, tipo assim, o que esse cara tá arrumando? Esse pastor é doido. E o Léo falando, o Léo, Alex, a mulher manifestou o demônio e tal, e veio me xingar, mas nós compartilhamos o amor de Deus através da vida daquilo ali. E naquele momento despertou algo tremendo no meu coração. Porque há muito tempo, quando eu era dessa igreja assim, eu sempre fui dessa igreja, mas eu lembro que essa igreja também tinha um projeto que era que acolhia os irmãos ali, perto ali do Ceasa, ali, do Bicho de Seda ali. E nós ali, sempre naquela casa de recuperação. E tinha essas missões também, irmãos. E aquilo ali era muito bom, ia eu, o Jackson, o Bruno, até o Flávio ia. E ali nós sentávamos para conversar, e eles tinham um sopão. E a maior alegria deles era que nós estávamos com eles ali, comendo a sopa. E naquele momento eu tinha esquecido, isso tinha se perdido dentro de mim. Esse amor pelo próximo, essa obsessão por almas, esse desejo de acolher os perdidos, necessitados, não desprezar aqueles que a multidão, a sociedade despreza. E quando o Léo compartilhou isso comigo, eu falei, Deus, eu quero isso de volta. Eu quero isso de volta, Senhor. Porque, irmãos, não estou falando de igreja, mas em muitas igrejas que eu tenho ido, pessoas têm mudado a cultura da igreja. De você vir até Jesus para receber aquilo, de você vir para Jesus para necessidade de querer algo, e não vir Jesus para buscar salvação e arrependimento e buscar o próximo. E naquele exato momento eu falei, Deus, amém, eu quero isso aí. Só que eu fui dormir, irmãos. E eu entrei no carro com eles, eles falaram assim, cara, esse pastor é doido. Aí uma das namoradas, né, futura esposa do meu amigo, falou assim, eu não deixo meu marido ir lá na zona entregar a rosa para ninguém, não. Falou, eu não faço isso nunca, não deixo mesmo. Vai que ele muda de ideia. Você está entendendo, irmãos? Eu comecei a rir. Eu falei, gente... Aí eu falei, Deus, o que eu faço? Deus falou assim, filho, eles não estão na visão, eles não vão entender isso. E nesse exato momento, beleza, irmãos. Aí no dia seguinte, eu tenho um costume, assim, de ir no monte de manhã, acordo cedo e vou no monte. Eu desço com meu irmão e vou no monte. E eu desci para ir no monte, e eu estava sem dinheiro. E lá onde eu moro, irmãos, lá tem umas pessoas alcoólatras, tem viciados. Tem muitas pessoas assim, que se encontram precisando de algo. Pessoas que, às vezes, muitos de nós desprezamos, né? Nós viramos as costas. E eu passei perto deles, e eles estavam enrolando seus colchões. E eu falei com Deus meu pensamento, Deus, se eu tivesse dinheiro, eu voltaria e compraria um pão, daria um café para essas pessoas e pregaria o evangelho para elas. Só que eu só falei no pensamento e continuei andando, irmãos. E fui no monte, orei com o Senhor, agradeci ao Senhor, apresentei ao Senhor meu dia. E do nada chegou um irmão diante de mim e falou assim, cara,
Eu não sei, o Senhor te mandou entregar isso aqui para você. Eu olhei pro cara e falei assim, quê? Ele falou, e eu peguei e fechei a mão, né, irmãos? Eu não sei, às vezes o cara ia falar em línguas e falar um ministério lá para mim. Porque eu também estava precisando da resposta. Mas aí eu peguei e falei, amém, irmãos. E quando eu abri, tinha um dinheiro nas minhas mãos. E o Senhor falou, vá lá e faça aquilo que você falou para mim que fazeria. E naquele momento, irmãos, eu peguei, levantei, agradeci o Senhor e fui. E naquele exato momento, quando eu cheguei diante dos irmãos, comprei o pão, comprei um refrigerante e fui. Dei bom dia a eles, chamei todos. Né? Na hora que eu cheguei com o pão, parece que eles já até imaginavam, né? Que eu já reuniu todo mundo assim, ei, vamos embora, vamos orar. E naquele exato momento eu vi o amor de Deus. E aí Deus falou assim, eu quero isso de você. Às vezes tem coisas que estão dentro de nós, que estão esquecidas dentro de nós. Esse desejo, essa obsessão, como eu tenho falado. E naquele momento, quando eu liberei uma palavra e dei o pão, o alimento para eles, eles chegaram e abraçaram. E sim, me abraçaram. Choraram comigo, falaram comigo, cara, eu quero sair dessa vida. Mas não tem ninguém que deposita uma confiança, que acredita em mim. E eu falei, Senhor, me ajuda, Senhor, a trazer esse projeto à tona. Deus, coloca pessoas do meu lado que possam abraçar essa causa, que possa arregaçar a manga, Senhor. Irmãos, e lá onde eu moro não existe isso. Lá tem muitas igrejas. Pessoas passam perto dessas pessoas e sempre falam, elas não precisam, elas já conhecem a palavra. Elas não precisam. São pessoas que, se você perguntar, sabem mais a Bíblia do que você. E só para finalizar, irmãos, aí a gente olha muito pelo físico, mas existe um emocional e um sentimental através da vida dessas pessoas. Porque quando eu conversei com um deles, ele só falou assim, cara, sabe por que eu estou aqui? Porque a minha mãe todos os dias falava que eu não prestava. A minha mãe me chamava de vagabundo todos os dias. Os meus filhos me abandonaram. A minha esposa me largou. E às vezes a gente achamos que o problema é o álcool, a bebida e as drogas. Não. É algo dentro da sua casa. E Deus falou comigo, filho, é isso. Eu quero que você cuide dessas pessoas. Elas querem liberar aquilo que está dentro delas para que seja curado, liberado e transformado. Obrigado, Alex. Deus te abençoe. Fazer missão com dinheiro no bolso, missão moda, é fácil. Quero ver você se disponibilizar como o Alex, sem nenhum real no bolso, e falar, Deus, envia recurso. Isso é depender de Deus. É fazer quando a gente não tem condição. Porque se Deus está no negócio, Ele envia o recurso como enviou. Depois eu quero saber mais dessas pessoas lá, viu? Quero ir lá. Quero ir lá tomar um café com essas pessoas lá. Versículo 36. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu-lhe Jesus, para onde eu vou, não pode seguir-me agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Versículo 37. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Meu Deus do céu. Versículo 38, Jesus respondeu, tu darás a tua vida por mim? Em verdade te digo,
que de modo algum cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Eu quero encerrar com 2 coisas aqui. A primeira delas, nós conversamos o quê? 20 minutos, né, Alex? Em 20 minutos, o que queima no meu coração começou a queimar no coração dele ao compartilhar com ele. Quando você conversa com alguém, você está despertando o que na vida das pessoas? Isso é evangelho. É quando o que queima no teu coração, quando é compartilhado, começa a incendiar outras pessoas. E o que está manifestando aqui, começa a manifestar lá em Nova Contagem, através da vida dele. Deixa eu te fazer uma pergunta simples. Simples. Qual foi a última pessoa que conversou com você e se despertou para ter mais compromisso com Deus? E a gente está dizendo dentro da igreja que ama o Senhor, eu adoro o Senhor, mas você não consegue incendiar o coração de ninguém. Pedro disse assim: Senhor, aonde o Senhor for, eu vou dar a minha vida pelo Senhor. Você vai dar a sua vida por mim? Deixa eu te falar uma coisa, na versão atualizadíssima, Jesus está dizendo: baixa a sua bola, porque já já você vai me negar 3 vezes. Tem muita gente achando que ama o Senhor, mas está renegando o Senhor com as suas atitudes. Que tipo de evangelho você está vivendo? Que tipo de evangelho você está vivendo? Amanhã, não diga que você não foi avisado. Não porque o Senhor vai liberar nada de maldição contra a sua casa, de jeito nenhum. Mas a gente colhe o que planta. E para a honra e glória do nome de Jesus, eu tenho plantado no reino de Deus. Eu sei o que eu e a minha família temos feito para abrir mão para algumas coisas. Fique de pé. Tem muita gente dizendo que ama o Senhor, mas no fundo não ama não. E se você não ama o Senhor, dificilmente você ama o seu próximo. Porque se você não consegue amar a um Deus que te abençoa, que cuida de você, que cuida da sua casa, se você não consegue honrar um Deus que faz isso, dificilmente você vai amar um morador de rua. Você acha que você vai amar um morador de rua se você não ama a Deus que te abençoa? Se liga, velho. Se liga. Você não pode dar para as pessoas o que você não tem. Se você não tem a vida de Jesus em você, você não pode tocar a vida de ninguém, você não pode despertar a vida de ninguém, você não pode dar para as pessoas o que você não tem. Você não pode falar do amor de Deus se você não ama. Você não tem autoridade para falar do amor de Deus se as pessoas não vêem esse amor em você. Você é mais um hipócrita no meio de tantos. Você é mais um mentiroso no meio de tantos.
Se as pessoas não veem o amor de Deus em você através da sua atitude, do seu comprometimento, você não tem autoridade para falar do amor de Deus. Então eu te dou um conselho essa noite. É hora de você decidir a sua vida, viu? É hora de você decidir a sua vida. Porque senão vai passar mais 1 ano, 5 anos, 10 anos, e você vai estar vivendo essa vida medíocre dentro da igreja. Uma vida onde você não ouve mais o Senhor falar com você, onde você acha que ama, mas não ama. Você acha que ama, mas não ama, mas as suas atitudes mostram que você não ama nem o Senhor e nem o próximo. O evangelho que você vive é mentiroso. O evangelho que você vive é mentiroso se você não ama Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E sabe e você sabe, pastor, como é que eu sei se eu amo o Senhor? Ele é prioridade na sua vida. Você obedece o que Ele diz para você. As pessoas veem isso na tua vida. Curve a sua cabeça nessa noite. E com todo respeito, eu não vou orar por você, porque a vida é tua, é você que tem que decidir. Eu quero te dar 2 minutos para você orar nessa noite. E eu quero te dar um conselho: decida a tua vida. Saia de cima desse emaranhado de mentiras e de engano. Ore nessa noite. Ore pela tua vida. Percebe? Você não consegue nem orar. Tem gente que não consegue nem orar mais. Tem gente que não consegue nem fechar os olhos e falar com Deus. A gente fala assim, vai orar, e você continua olhando para o lado, olhando para as pessoas, como se fosse para os outros, e não é para você. Pelo amor de Deus, ora nessa noite. Para de viver essa vida hipócrita e mentirosa. No momento como esse, a tua prioridade ainda é outras coisas. Senhor, ouça as orações aqui. Ouça as orações aqui nessa noite. Nós queremos ser uma igreja relevante, Senhor. Nós queremos ser uma igreja relevante, Senhor. Queremos ser uma igreja que verdadeiramente vive o teu evangelho, amando o Senhor acima de todas as coisas e o próximo como nós amamos a nós mesmos, Senhor. Um evangelho puro, genuíno. Não um evangelho de mentira, de engano. A gente fala de amor a Deus, mas a gente nunca prioriza Deus. A gente fala de amor ao próximo, mas o próximo nunca pode contar com a gente. Há pessoas chorando, precisando de um abraço, Senhor. Mas os crentes hoje se preocupam em comprar, em ganhar, em ter. Sabe, Senhor, levanta um povo que se preocupa em ser e não ter. Tira de nós essa ganância de ter as coisas. Nós queremos ser alguém. Nós queremos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Quantos drogados estão aí, Senhor, precisando de um pão? Quantas mulheres estão sendo espancadas dentro das suas casas e não se levanta ninguém para dar um abraço nelas? Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e nós julgamos aquelas pessoas e dizemos: ah, não quer nada com Deus, mas não quer nada porque não consegue encontrar alguém que seja referencial. Chega, Senhor, de viver esse evangelho hipócrita, mentiroso, onde as mentiras se tornam verdades na nossa vida, onde a gente diz que ama o Senhor, mas a prioridade é outra.
Perdoa-nos, Senhor, porque qualquer coisinha é motivo para sair da tua presença. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa-nos toda vez que nós envergonhamos o Teu Evangelho, Senhor, com atitudes mesquinhas. Nós dizemos que amamos o Senhor, mas o Senhor não pode nunca contar conosco. Porque a minha prioridade é a minha família, é o meu trabalho, é as minhas viagens, é os meus passeios. Perdoa-nos, Senhor. Porque pessoas de outras religiões pagam 5 mil, 10 mil para destruir famílias. E a gente não consegue dar 10 reais, 50 reais para edificar famílias. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes ser adoradores de mamon, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a amar o Senhor. Ensina-nos a amar o próximo. Não de palavras, mas de atitude, Senhor. Porque tudo que o Senhor tem me dado é para servir os meus irmãos, Senhor. Meu carro, minha casa. A palavra nos chama de cartas vivas, Senhor. Mas nós falamos sobre tudo. Quando as pessoas olham para as nossas vidas, muitas vezes elas não têm vontade nem de servir ao Senhor mais, porque é tanta mentira, é tanta hipocrisia, Senhor. Mas quando eu olho para a tua vida, Jesus, sempre que o Senhor encontrou com alguém, a vida delas foram transformadas. Sempre que o Senhor encontrou com alguém enfermo, aquela pessoa é curada. Sempre que o Senhor encontrou com alguém desanimado, aquela pessoa se animava, Senhor. Ensina-nos, Senhor, a ser instrumentos nas tuas mãos. Que os enfermos, ao chegarem em nós, possam receber cura. Que os cansados, ó Deus, ao chegar próximo de nós, Senhor, seja revigorado o seu vigor. Senhor, que os aflitos, ao chegarem próximo de nós, sinta-se aliviados, Senhor, com algo que nós temos, físico ou espiritual. Oh, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando falamos de amor, Senhor, mas não temos atitudes de amor, Senhor. E a tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por nós. E a gente não consegue fazer nada para socorrer alguém, porque a prioridade é a minha casa, é a minha família. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Oh, Jesus, Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, que nós possamos conversar com as pessoas e fazer alguma coisa queimar dentro delas, Senhor. Que possamos viver um evangelho genuíno, puro, Senhor. Não nos permita acostumar no raso, Senhor. Não nos permita, Senhor.